E aí, beleza? Distribuições Linux estão realmente prontas para o usuário final? Tema do Quase, um podcast de hoje. Antes de responder, dá aquela força pra gente e se inscreve no canal. Essa pergunta pode ter várias respostas simplesmente pelo fato de não se saber quem ou do que é capaz esse usuário final. E sobre as distros, vamos pensar em distros amigáveis como padrão, ok? A definição do usuário é que vai determinar como a pergunta será respondida. Se o usuário final para você é aquele que senta, liga a máquina e usa o que está instalado e, no máximo, instala alguns programas, sem sombra de dúvidas, a maioria das distros vai atender bem esse usuário. Afinal, um sistema operacional baseado em Linux funciona de forma muito parecida com outros sistemas. Ele tem janelas, botões de controle dessas janelas, menus e, bom, o funcionamento é muito parecido. Quando eu digo isso, eu estou falando do modus operandi do sistema. Agora, se esse perfil mudar um pouco, se ao invés de só usar, o usuário final também deve instalar a distro, aí a coisa muda de figura. Se a gente estiver falando em dual boot, a coisa muda mais ainda. E esse cenário não é uma exclusividade de distribuições Linux, não. A grande maioria dos usuários do Janelas não sabem formatar e reinstalar o sistema. O fator determinante aí não é o sistema, versão ou plataforma, mas sim os limites de conhecimento desse usuário. E aqui, nesse caso, eu já não acho que seja para todos. Para ter autonomia de instalação, o mínimo de conhecimento técnico é necessário, até para poder realizar os processos com segurança. Configurar a sequência de boot no setup pode não ser um grande mistério para alguns, mas é algo que o usuário comum não está nem de longe acostumado a fazer. E bom, mudar a sequência é só o início da coisa. Eu estou tocando nesse assunto porque eu fui abordado em um evento com essa pergunta e eu só respondi a primeira parte. Eu entendi que o usuário apenas usaria o sistema. E depois da resposta, outros pontos foram levantados. Os pontos pertenciam ao escopo da pergunta, mas colocavam esse usuário final em outras situações onde claramente o usuário não era mais o mesmo. Eu acredito que o sistema acaba moldando o usuário. E voltando ao exemplo dos usuários do Janelas, que em sua maioria não estão aptos a realizar operações de instalação e configuração, e dependendo da finalidade do uso, eles nem deveriam estar mesmo. Usuários de Linux ou do sistema da maçã são usuários em sua maioria mais bem informados, até porque o sistema exige um pouco disso. Então, antes de responder esse tipo de pergunta, defina muito bem o usuário e que tipo de uso ele faz no dia a dia. Sua resposta vai ficar mais embasada. Diz aí pra gente se você tem algo mais a pontuar nesse caso, a opinião de vocês ajuda muito. Apoiem o projeto, o apoio de vocês ajuda a gente a continuar. Dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Até mais, gente.